Fala galera, fala filósofo, fala filósofa. Então se você assistiu o vídeo anterior, nós falávamos sobre os conceitos iniciais para entender a filosofia estética em Kant. Então seja bem-vindo, você está no canal Professor em Crise e vamos falar sobre isso daí. Então, no vídeo anterior a esse, eu propus umas imagens de umas obras de arte com uma música de fundo para você tentar experimentar um pouco do sentimento estético. O que você sentiu, né, ao perceber, ao ver? Então, quando a gente olha uma obra de arte, escuta uma música, será que aquilo que nós percebemos é algo que pode ser determinado? É algo que pode ser logicamente conceituado? Então, Kant vai dizer que não. No outro vídeo, eu já falei do que eu falaria nesse vídeo. Então, para Kant, o juízo estético, a arte, ela vai envolver... vamos lá, por exemplo, uma outra coisa aqui. A gente vai dizer que para Kant, como a gente já viu no outro vídeo, que não tem regras, mas parece que nesse estudo a gente está propondo regras para a arte. Não. Aí que está meio que um certo paradoxo. Quando Kant ele vai estudar a arte, ele não vai propor regras para a arte. Ele vai propor regras para o meu modo de entender a arte. Ou seja, não seriam nem regras, mas uma especificação da natureza do meu modo de ver a arte. Ou seja, como o ser humano entende a arte. É isso que Kant está tentando propor. Daí que para Kant, o juízo estético ele vai se desenvolver de... podemos colocar assim, em 3 pontos. Vai ser sempre uma experiência subjetiva universal, depois uma finalidade sem fim e, por último, vai envolver entendimento sem conceitos. São esses 3 pontos que a gente vai querer explicar um pouquinho aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Embora eu tenha falado, né, desse modo, esses 3 pontos, eu vou começar do último para o primeiro que eu falei. Primeiro, para Kant, o juízo estético é um entendimento sem conceitos. Vou ler para vocês uma frase aqui, em que Kant ele vai propor quais são as categorias que envolvem esse juízo estético. Num próximo vídeo a gente vai falar sobre as categorias do entendimento, como Kant fala sobre isso. Ele vai falar sobre isso na obra Crítica da Razão Pura. E essa obra, né, Crítica da Faculdade de Juízo, onde ele vai falar sobre o juízo de gosto, ele está pressupondo aquilo que ele já falou na Crítica da Razão Pura. Ele vai falar o seguinte: a comunicabilidade universal subjetiva do modo de representação de um juízo de gosto não pode ser outra coisa que o estado da mente no livre jogo da imaginação e do entendimento. O que quer dizer isso? Para Kant, quando eu encontro uma obra de arte, o que vai entrar em jogo na minha estrutura cognitiva? As categorias do entendimento e da imaginação. É um livre jogo entre entendimento e imaginação. Por quê? Esse livre jogo. Lembra que a gente falou no outro vídeo que o juízo estético é um juízo reflexivo? Ou seja, eu olho uma obra de arte, eu vou tentar conceituar, eu vou tentar entender aquilo que eu estou sentindo e eu percebo que eu não consigo entender e ali eu tento propor mais ideias para entender e eu não consigo entender, como não entendo ainda finitamente, ou seja, não tem um limite para entender isso, eu vou propondo mais significados e mais significados. Esse é o livre jogo. Ao mesmo tempo que eu encontro ali elementos que eu posso determinar, eu vou encontrar elementos que me levam para uma liberdade de não conseguir determinar. Essa parte determinante, ela vai incomodar, ela vai suscitar, né, fazer mexer o entendimento, enquanto essa parte não determinante vai incomodar, suscitar a imaginação. Então, por isso que para Kant, a filosofia estética, a arte, ela vai entrar nesse livre jogo entre entendimento e imaginação. E por isso não existe conceituação. Não tem como eu conceituar. Eu tento conceituar, mas eu não consigo. E isso é como que instintivo. Kant ele vai propor que isso é o juízo, né? É algo do próprio ser humano. O ser humano ele olha e julga as coisas. E no juízo estético, como que acontece o juízo estético? É através disso. Eu tento conceituar, mas não consigo. Por isso o entendimento sem conceito. Segundo ponto que
que a gente colocou aqui, finalidade sem fim. O que quer dizer isso? Para Kant, diferente dos outros objetos, ou das outras coisas, ou dos outros saberes, dos outros juízos, a obra de arte, ela tem uma finalidade, mas não tem como dizer que finalidade é. Isso vai ser de cada um. E isso vai ser proposto pela própria obra de arte. Ou seja, você pode pegar uma obra de arte e colocar uma finalidade nela. Você pode, sei lá, desenvolver uma obra de arte e dizer que essa obra de arte você quer provocar isso. Porém, ela não se limita a isso. Ou seja, possui uma finalidade, que talvez é provocar um sentimento artístico, mas dizer qual é esse sentimento, não tem como. Por isso, finalidade sem fim. E por último, subjetiva universal, uma experiência subjetiva universal. Parece meio contraditório isso, quando a gente fala. Primeiro, se a gente entender, né, a palavra subjetiva. Subjetivo se refere ao eu, ao que eu penso, ao que eu entendo. Mas então, Rafael, nesse sentido, a arte, aquilo que é belo vai valer depender do que é para cada um. Aí que tá. Para Kant, não. É subjetivo, mas é universal. Por quê? Essa vai ser praticamente a mesma resposta que Kant dá para a questão do conhecimento. Por exemplo, se eu não posso conhecer as coisas em si, não são as coisas em si que me dizem o que elas são, como que eu posso então dizer que algo é verdadeiro se isso depende da minha estrutura? A minha estrutura às vezes não vai ser diferente, o meu modo de ver as coisas, de perceber as coisas não vai ser diferente às vezes do meu vizinho? Kant vai dizer que não. Por quê? Todos, ser humano, possui a mesma estrutura cognitiva. Do mesmo modo que eu possuo as categorias, as faculdades do entendimento e da imaginação, o meu vizinho também possui as faculdades do entendimento e da imaginação. Então, assim como eu posso entender uma obra de arte como bela, o meu vizinho também tem essa capacidade. Então, ao mesmo tempo que é subjetiva, é universal. Deu para entender? Para finalizar, eu gostaria de pedir, fazer um convite a você. Todas as obras de arte agora, não fique tentando determinar por exemplo, a obra de arte. Quanto mais a gente estuda, a gente entende melhor. Porém, isso é interessante. Quem estuda arte, quem estuda música, por exemplo, vai entender isso. Que quanto mais a gente estuda aquilo, embora a gente entenda mais aquilo provoca um sentimento de infinitude, um sentimento de querer mais, sentir mais. E só para um adendo, para a gente fazer uma diferenciação com a filosofia estética clássica, é exatamente isso que Kant vai criticar na filosofia clássica, na filosofia, por exemplo, de Aristóteles, que para Aristóteles você pode encontrar regras. Tanto que a obra de Aristóteles sobre a arte, a obra poética, ele vai meio que propor regras de como que tem que ser as obras de arte. Já Kant vai falar, não tem regras. Então eu proponho a você, faça esse convite. A partir agora das suas próximas obras de arte, tente pensar isso. Qual é o sentimento que eu estou tentando definir aqui que eu não consigo definir? Gostou desse vídeo? Gostou desse tema? Então comenta aqui embaixo que você gostou. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário. Curte esse vídeo pra gente, compartilha com seus amigos e vê os outros vídeos do canal e se inscreve. Um abraço.